Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Presidentes, Sr. Ministro e demais equipa que aqui está presente do Governo. Queria salientar o facto deste orçamento aqui apresentado vem no seguimento do anterior, que também aqui o Sr. Ministro nos trouxe no ano passado e que muda a um paradigma positivo de mudança que se nota neste orçamento. Ao contrário de orçamentos do Governo anterior, que nós sabemos ao que nos conduziu. Primeiramente, queria relevar aqui alguns aspectos positivos que aqui são apresentados. É positivo o facto do Governo, neste orçamento, estar disponível para concretizar algumas alterações significativas no novo regime de arrendamento urbano e que são essenciais para proteger os inquilinos com rendimentos baixos, os mais idosos e pessoas com deficiência. Também é relevante o facto de haver um reforço de verbas para o IRU de 10,7 para 14,6 milhões. Embora o Bloco de Esquerda apresentou no início desta sessão legislativa um projeto de lei que esperamos que venha a ser apresentado, que prolonga para 10 anos o período transitório do novo regime de arrendamento urbano para salvaguardar, portanto, os arrendatários com rendimentos baixos e com deficiência até 60%. Queria recordar que o anterior Governo do PSD-CDS, com a Lei nº 31 de 2002, que procedeu à revisão do regime de arrendamento urbano, alterando muita legislação, o Código Civil, o Código do Processo Civil e outra legislação aplicável, provocou um forte impacto ambiental, social negativo e constituiu um brutal ataque ao direito de habitação. É preciso recordar isto. Inclusivamente, essa lei ignorou o próprio programa do Governo PSD-CDS, onde constava um prazo de transição de 15 anos, ou seja, até 2027. Portanto, é bom que se recorde isto. Outro aspecto que também gostava de salientar neste orçamento tem a ver com o reforço de verbas para a chamada Porta 105, que permite o acesso dos jovens à habitação de forma mais fácil. Também é positivo haver um aumento de mais cerca de 2.500 candidaturas a este programa. Também no campo da habitação temos uma dotação de 3.500 milhões de euros para todo o país e 5 milhões e meio no âmbito do ProHabita, neste caso concreto, específico para a Madeira. Pensamos que, no nível do país, enfim, era necessário ir um pouco mais além. Também, ainda no campo da habitação, é necessário criar um novo PER, um Plano Especial de Realojamento. O Bloco de Esquerda já apresentou um projeto de resolução sobre esta matéria no final da sessão legislativa, da anterior sessão legislativa. Portanto, é necessário a adaptação deste PER, pois o que se encontra em vigor, no nosso entender, está desajustado e prossegue um objetivo que é demolir para realojar com dignidade. O atual PER já tem 23 anos de existência e tende a transformar-se num programa que privilegia o despejo, distinguindo pessoas com direito e sem direito a realojamento em função do recenseamento desatualizado e obsoleto e que já não se adequa à realidade e às necessidades sociais existentes. Sabemos que há pessoas idosas, há crianças, muitos doentes, que são envolvidas, de facto, a nível do despejo, com processos muito violentos e que é necessário alterar estas questões. As questões que eu queria colocar aqui ao Sr. Ministro, neste âmbito, é se o Governo está disponível para concretizar as que estão necessárias alterações no novo regime de arrendamento urbano. Por outro lado, em relação ao PER, o que pensa o Sr. Ministro sobre a necessidade de um novo plano especial de realojamento e sobre o ProHabita, se o Governo estará disponível para, enfim, proceder a um reforço de verbas a nível deste programa, a nível do país. Uma outra questão que também gostava de salientar tem a ver com a tarifa social de água e que contempla neste orçamento, portanto, para 2017. Trata-se de uma medida social relevante e que acolhe as propostas do Bloco de Esquerda. Como se sabe, estas propostas vêm no seguimento de outras apresentadas, enfim, o ano passado, no campo da atribuição de tarifas sociais de eletricidade e gás. O Bloco também já apresentou um projeto de resolução para a atribuição da tarifa social de água e a proposta contida no orçamento, pensamos que vai ao seu encontro. Uma questão que preocupa o Bloco de Esquerda está relacionada com a água, com este aspecto, tem a ver com, já agora a outro nível, tem a ver com a concessão
e até privatizações de água a nível do poder local, das autarquias. De facto, isto passa-se um pouco a nível nacional, é uma matéria que nos preocupa, é evidente que a nível nacional isso está impedido, em bom rigor foi importante ter havido um acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, que impede, portanto, a privatização e a concessão de águas a nível nacional, mas, no entanto, a nível local isso nos preocupa. A questão que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro é se não considera que devia ser criada legislação para impedir, portanto, estas concessões, para impedir estas privatizações. Uma outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com, e que o Orçamento também, que a proposta do Orçamento também aqui nos traz, tem a ver com a descarbonização da economia. Também é de saudar a moratória à incorporação dos biocombustíveis. Para além das questões económicas, os biocombustíveis comportam um saldo ambiental e social negativo e caso não fossem congeladas, portanto, as metas de incorporação de biocombustíveis, naturalmente teríamos o gasóleo e a gasolina muito mais caro e que se iria refletir no preço do consumidor. No entanto, é necessário procurar alternativas aos combustíveis fósseis, nomeadamente na produção de transportes públicos e meios não poluentes. É preciso salientar que um país comprometido com a descarbonização da economia não pode explorar petróleo e gás, nomeadamente um pouco por todo o país, falo no Algarve, na Costa Vicentina e noutras regiões. E é preciso salientar que tivemos a COP21, importante, que Portugal assinou esse acordo, vamos ter a COP22, portanto é necessário, enfim, passar das palavras aos atos. Na nossa opinião, na questão dos hidrocarbonetos, o Governo, enfim, devia, é uma urgência, é um imperativo, que se anule os contratos para a prospecção e exploração de hidrocarbonetos. O Bloco de Esquerda lamenta que o seu projeto de resolução já apresentado tenha sido chumbado, enfim, pelo Partido Socialista e por outros partidos aqui desta Câmara, pelo PSD, pelo CDS, inclusivamente um projeto de lei que apresentámos a semana passada, onde estipulava, portanto, que fosse obrigatório, portanto, os estudos de impacto ambiental, também na fase de prospecção, lamentamos que tenha sido chumbado. E em relação, só para terminar, às centrais termoelétricas, também olhamos com preocupação aquilo que se passa com a central de Sines, que é considerada a maior central poluidora do país. Para terminar, Sr. Ministro, algumas questões neste âmbito. Pensa o Governo colocar, portanto, um ponto final ou não nos contratos de concessão de hidrocarbonetos? Muito obrigada, Sr. Deputado. Acabou o seu tempo, vai ter que usar outra ronda para fazer as perguntas. Deve haver a reconversão das centrais termoelétricas. Muito obrigado. Sr. Ministro, para responder.